Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Todo final de semana eu estou trazendo um vídeo onde eu falo sobre desenvolvimento pessoal, eu vou contando a minha história, passando o meu aprendizado, para que possa outras pessoas também seguir e construir uma vida de sucesso. O que está sendo bom para mim, eu compartilho aqui no canal. Você que está vendo esse vídeo, curta, compartilha, faça com que esse vídeo chegue para mais pessoas, porque o objetivo é ajudar as pessoas a ter uma vida diferenciada. Então, não sei como você está olhando para a sua vida hoje, como você se sente. Se você não consegue ter uma visão de futuro, se você não consegue estar bem com a vida que você tem, você está no local certo. E hoje eu escolhi falar sobre um livro que eu li o ano passado, O Poder da Autorresponsabilidade de Paulo Vieira. Esse livro fez uma grande diferença na minha vida e hoje eu quero ser contribuição. Eu quero estar passando parte do que eu aprendi nessa leitura e o que foi bom para mim com vocês. E vou falar do capítulo 3 desse livro, que é o Caminho Universal para o Progresso Humano. Nesse capítulo, o escritor, o Paulo Vieira, ele dividiu em quatro partes, que é consciência, autorresponsabilidade, visão positiva do futuro e uma ferramenta para o progresso, que é uma ferramenta para você fazer com que você alcance o seu objetivo. E como eu falei, ler esse livro, entender um pouco sobre a consciência, isso fez grande diferença na minha vida. E eu vou estar compartilhando isso aqui com você. E a questão da consciência, o Paulo Vieira dividiu ela em 3 partes para um melhor entendimento, onde temos a consciência difusiva, a consciência relativa e a consciência plena. Essa consciência plena, poucas ou ninguém, podemos dizer assim, alcança. Porque na plenitude você tem uma visão plena de você e de tudo que acontece em sua volta. Mas como nós, seres humanos, somos movidos devido aos acontecimentos, os estímulos que acontecem na nossa vida. Então a gente oscila, ninguém consegue viver na plenitude 100%. Então, uma grande maioria está na visão, na consciência relativa. E na difusiva, já é uma pessoa que é altamente prejudicial. Essa pessoa que está nessa consciência, ela não tem noção nem de si e nem das coisas que está acontecendo em sua volta. Um dos exemplos para entender a questão da difusiva seria, por exemplo, o morador de rua, o mendigo, as pessoas que têm demência mental. Então, é normal nos grandes centros você encontrar pessoas lá, por exemplo, um mendigo com a vassoura, dizendo que é um mastro e falando que ele é rei. Então, resumindo, essa pessoa vive na consciência difusiva. Ela não tem noção nenhuma, nem da vida dela e nem do que acontece em torno. E a consciência relativa, essa pessoa já tem uma visão, mas ele não consegue ter os filtros necessários para agir, de acordo que seja altamente produtivo. Ele age devido à circunstância do momento. Um exemplo para explicar.
essa situação. Aconteceu uma fatalidade, digamos, na família dele lá. Faleceu um ente querido, alguma coisa, ou um acidente, talvez não seja fatal. Ele sai de casa, né, com aquele problema com a família, algo que aconteceu ali. Normalmente, ele está totalmente preocupado ou irritado com a situação que aconteceu. E ele chega, vai estacionar o carro, chega lá, o cara está estacionado de forma errada. Normalmente ele finda tendo uma reação, né, devido àquela circunstância. Ou nem chegou até onde ele ia, no meio do trânsito, alguém fechou ele involuntariamente. Ele resolve seguir essa pessoa. Ele é uma pessoa que tem uma boa reputação, mas nesse momento ele segue o carro, xinga. Então, resumindo, ele migrou, né, para o difusivo, onde ele perde a noção das coisas que está acontecendo em sua volta. E quem está nessa visão plena, ele já tem todos os filtros, né, para que ele age de acordo com cada situação. Né? Se ele consegue ter uma visão ampla de tudo. No livro, o autor, né, ele coloca uma montanha para exemplificar os níveis de consciência. Né? Tipo assim, quando você está na difusiva, você está no pé da montanha, você não consegue enxergar nada, só enxerga o monte em sua frente, você não enxerga mais nada. Automaticamente, quando você começa a mudar isso, você começa a ter uma visão mais ampla no relativo, você está ali mais ou menos no meio da montanha, onde você já enxerga um pouco mais amplo as coisas. E se você chega na visão plena, você está no topo da montanha, onde você tem uma visão de 360 graus. Você consegue observar você e tudo que está acontecendo à sua volta. E nisso entra a questão dos filtros mentais. Né? Por exemplo, o difusivo ele não tem nenhum filtro. Tudo que acontece passa direto. O relativo, ele tem os filtros, mas esses filtros é usado de acordo com a circunstância que ele está vivendo. E quem tem uma visão plena, ele tem todos os filtros ativados, que seria o filtro do amor, filtro emocional e o filtro intelectual. Repetindo, intelectual, emocional e o amor. Então, quando algo acontece, ele intelectualmente ele dá uma analisada, né, na situação, respira. O emocional, ele respira de novo e controla, ele não vai ter aquela reação. E como ele tem amor, ele vai entender, né, o que se passou sem um julgamento. Ele simplesmente vai seguir a vida dele. Um exemplo para entender, vou voltar a repetir a questão do trânsito. Né? Você vai no trânsito, alguém te fecha, você tem uma reação, acompanha, xinga essa pessoa, briga. Digamos que essa pessoa de lá também não é uma pessoa de boa índole, também está passando por algum processo e está armada, ela pode reagir e o pior acontece. Como ficaria a sua família? Como ficariam as coisas nessa situação? Então, o ideal é que respiramos, analisamos e não agimos, né, feito animais, sem olhar tudo o contexto. Porque mesmo que essa pessoa fechou você, a questão é, qual o intuito dela? Era te prejudicar? Ou ela desviou do buraco, de um ciclista? Muitas vezes você não sabe. Então, ter essa calma, esse equilíbrio emocional para fazer uma análise da situação antes. Isso é ter uma visão plena. Mas como eu falei anteriormente, né, ninguém, até hoje, né, que seja provado, consegue viver nessa plenitude durante todo o tempo da sua vida, devido os fatores, né, que
externo que acontece na nossa vida, seja problema no trabalho, seja problema com a família, e assim sucessivamente. Mas o ideal é que buscamos a cada dia estar melhorando. E como essa questão da consciência foi formada na nossa vida? Isso vem de acordo com a nossa criação, desde pequeno, através da nossa família, do pessoal próximo, a escola, e assim sucessivamente. Quanto mais você busca conhecimento, mais você busca informação, mais você coloca em prática, você vai tendo uma visão mais ampla da vida. Vai ter uma visão mais ampla de você, do seu interior e de tudo que acontece em sua volta. Um dos exemplos para explicar a questão da consciência o autor frisa no livro, né? Ele conta a história do tatu. Há 5.000 anos atrás, tanto o ser humano como o tatu, tudo vivia em buracos. Né? Nós vivíamos em buracos. Hoje, nós seres humanos, alguns, né, andam de avião supersônico, mora em grandes arranha-céus, e o tatu continua morando no buraco. E a diferença disso é a consciência humana, a consciência que nós humanos temos. Então nós temos essa percepção e fomos evoluindo. Né? No caso, o autor coloca a consciência como a partícula divina, aonde a gente, de acordo com aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos, a gente vai escolhendo o caminho que nós quer traçar para a nossa vida. Porque cada ação há uma reação. Então, se você tem esse autocontrole, as suas ações vão ser sempre produtivas. Porque quando você está nessa consciência difusiva, é totalmente prejudicial, né, à sua vida e do seu próximo. Quando você está nessa relativa, muitas vezes você é improdutivo, porque você reage, né, momentaneamente. Simplesmente você reage de acordo com aquela situação. E quando você está vivendo uma consciência plena, você faz uma análise, né? Passa pelo filtro intelectual, pelo emocional e pelo amor. E você faz aquilo que é melhor para você e para o seu próximo. E com isso, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo e vai conquistando o seu sucesso dia após dia. Eu li esse livro e para mim foi muito bom, né? Esse livro aqui é um livro pequenininho, como vocês podem ver. Ele tem exatamente 188 páginas. E as páginas dele é composta por vários exercícios, por várias atividades, onde você pode estar praticando, né? Você vai exercitando o dia a dia. Como não só esse, mas os outros livros também do Paulo Vieira, sempre tem bastante exercício na prática. E, como eu falei, para mim fez muita diferença na minha vida. É uma leitura que, como você, além de ler, você vai aplicando. E quando você aplica, você transforma a informação em conhecimento. Já tenho falado sobre isso. E isso vai fazendo uma diferença. É um degrau que você vai subindo dia após dia na sua vida. Falando sobre consciência, o Paulo Vieira deixa essa frase aqui. A consciência plena está naqueles que percebem o mundo e a si mesmo de maneira rápida e precisa. São pessoas que conseguem ter uma compreensão adequada e produtiva sobre tudo aquilo que se acerca. Então, como eu já falei no decorrer, né, de todo o contexto, que a visão plena é você ter uma visão de si e de tudo que acontece em sua volta. Quero agradecer a todos que veio até aqui comigo. Muito obrigado por estar acompanhando no canal. Curta, compartilha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, que aqui a gente vai compartilhando todo final
final de semana um vídeo diferente para ajudar as pessoas a ter a visão que eu tenho hoje da vida. Porque eu tinha muita dificuldade quando eu questionava. Por que a vida é tão fácil para um e tão difícil para outro? Esse livro, como eu falei, ajuda você a ter esse discernimento, que é a questão da consciência. Isso é só uma partezinha, só uma parte de um capítulo. E lembrando-lhe, aqui no canal eu não sou a mensagem, eu sou só o mensageiro.